Bom dia a todos, aqui é o trader Alexandre Viana do canal Setup 123FX. Vamos dar início à nossa análise semanal. 10 pares. Da semana do dia 25 de fevereiro até o dia 1º de março, ok? Vamos lá. Então eu separei CAD semanal, coloquei os pontos de resistência e suporte. Hoje nós vamos fazer um vídeo mais curto, tá? Mais resumido, mas que não vai perder a qualidade para chegar a colocar aí o posicionamento de ordem de vocês, tá joia? Ou que vocês fiquem atentos aos pontos, né, do mercado. Então vamos lá. Resistência e suporte do semanal no CAD Yen, direto para o H4. O mercado está tocando numa zona forte aqui de resistência do semanal, cuidado. Duas condições, aqui pode acontecer um breakout ou um bounce, fiquem atentos. Vamos marcar esta regiãozinha aqui, tá? Que é uma região forte, linha de tendência de alta, vai para o teu H1, diminui um pouquinho o teu gráfico para você entender. Vamos passar aqui para o meio, isso, tá, perfeito. Tua linha de tendência de baixa no H1 foi quebrada, tá? Agora ele está tocando numa resistência de H1, ok, de 1 hora, né? E também do H4, é a mesma resistência. Vai para o teu 1015, procura um ponto de entrada nesta região. Lembrando-se que você vai ter que conectar uma linha de tendência de alta, tá? Espere um pouquinho o preço. Se você estiver procurando compra, tá? Não vai fazer isso aí no domingo não, quando abrir o mercado, tá? Deixa para segunda-feira começar a procurar os pontos aí direitinho do mercado, tá? Muita gente me pergunta isso, mas domingo não é tão interessante não, tá bom? Então você vai procurar seu ponto de compra nessa região, ou depende do preço, da ação do preço um pouquinho acima, tá? Para que realmente o mercado mostre para você que ele deixou essa resistência como suporte. Qual o teu target? $86,33 nos daria um target de 166 pips. Vamos procurar nossa venda aqui. Caso isso não ocorra, aqui é uma linha de tendência de alta do teu H1, ok? Lembrando, nós estamos procurando pontos de entrada no M15 até para diminuir o risco, né? O stop ficar menor, tá? Então você vai procurar uma venda caso o preço perca esse suporte, faça um pullback e aí você vai procurar uma venda com o teu target em 81,34. Um target bem longo, de longo prazo, 224 pips. Forma de gestão e tudo mais. As pessoas que estão participando aí eu agradeço bastante do meu grupo particular, que já fizeram o curso, que já estão aí colhendo os seus primeiros frutos. Já sabem como o fazer, né? A gestãozinha aqui, tá bom? Ponto de compra, então 84,45 ou 84,67, tá? Muito cuidado, gerencie bastante as operações aqui quando os pares estão muito próximos de resistências e suportes aí de semanal, né? Às vezes acontece de demorar um pouco para que haja a quebra mesmo, né? Dessa resistência, tá? Ou às vezes ele ameaça quebrar, né, e faz o famoso bounce e retorna aqui para outro nível. Então muito cuidado nessas regiões, tá? Vamos lá para outro par. Dólar CAD. Resistências e suportes aqui no semanal. Vai direto para o teu H4. H4, linha de tendência de baixa, bem fácil. Linha de tendência de alta estava neste ângulo, ok? O preço rompeu,
fez um pullback na tua média móvel de 36, vamos marcar este pullback aqui. Provavelmente esse pullback era a tua linha de tendência de alta do H1, tá? Então vai lá no H1, vamos dar uma olhada. Ó, a tua linha de tendência de alta do H1, como eu disse, é a tua retração do H4. Mercado parou aqui na sexta-feira, tá? Vamos anotar aqui esta parada. Super importante aqui, todo mundo me pergunta, né? Qual o momento, né, para você entrar no mercado, né? Depois de um movimento, deixa eu deixar minha linha aqui paradinha. Depois de um movimento aí em torno de uma venda de 104 pips, aqui espere um pouco as retrações para que você possa, se ele continuar vendedor, para que você realmente encontre pontos de entrada onde você tenha um preço melhor de venda. Então, quando você joga no teu M15, o ideal é que você espere a retraçãozinha, tá? Essa retração, ela vai chegar perto ou da média móvel de 36 ou da tua linha de tendência de baixa. Na tua linha de tendência de baixa, ela está muito próxima aqui ao preço, tá? Se você conectar aqui, pode ser interessante, mas ela também pode estar passando por aqui, tá? Tua linha de tendência de baixa, quando começou um rally muito forte, ela está passando perto da tua média móvel de 36. Eu abriria um pouco mais o ângulo, tá? E procuraria um preço de venda num pullback de uma forma mais onde eu correria menos risco, tá? Então um pullback nessa região aqui é interessante para que você procure a tua venda, tá? Se isso ocorrer, ok? Então esse pullback seria interessante. Muito cuidado, sempre gerenciando as tuas ordens aqui, tá? Para comprar pelo M15, deixa eu fazer o ajuste da tela, vou trazer aqui para o meio, tá? Vou colocar aqui no H1. O mercado comprador para esse par é o mercado onde ele vai ficar comprador mais ou menos nessa região, caso ele quebre essa linha de tendência de baixa. Dentro desse rally, ou não digo que teremos aqui um range não, tá? Mas dentro desse rally, se você for fazer alguma operação, tá? Muita gente me pergunta, fala, mas o preço está subindo, eu estou perdendo essa oportunidade. Vou até marcar aqui para vocês, ó, se de repente ele ficar dentro desse triângulo maior aqui, tá? Então você pode fazer contra a tendência. Eu arrisco, eu faço trades contra a tendência, né? Já expliquei isso, aí explico nos meus cursos, mas eu diminuo bastante o risco e não adianta, eu fico contra a tendência, eu fico procurando, não vai ficar procurando targets tão grandes assim, né? Então eu coloco aqui targets que seriam o meu, se eu acho um ponto de entrada por um time frame menor, por exemplo um M5, eu faço um contra-tendência para pegar poucos pips e o meu target é sempre ali a resistência, né? A linha de tendência de baixa do H1, ok? Então fiquem muito atentos a isso, né? Às vezes os traders falam, ficam olhando a movimentação do mercado e não tomam nenhum tipo de atitude com relação a operar, ou abrir a operação ou não. O abrir ou não abrir, você tem um momento certo. Às vezes você faz o raciocínio certo, você entra no momento certo, mas o mercado é imprevisível. Contra a imprevisibilidade do mercado, o que você tem? Você tem a gestão de risco, tá? E você precisa entender o que o mercado está te proporcionando. Então, se o mercado ficar vendedor nesta região, né, essa região, perdão, ótimo, ele vai continuar seguindo a tendência dele. E se ele fizer um pullback, muitas vezes as pessoas confundem o pullback, né, com a reversão de tendência, né, ou a inversão de tendência, tá? É só você realmente fazer a tua gestão de risco. Então, dentro desse triângulozão grande aqui, você até pode fazer uma compra, mas o teu target não vai ser tão grande. Agora, como que você faz uma compra, né, contra a tendência? Diminui o teu risco, tá? É simples assim, tá bom? Então, aqui
eu estaria procurando uma venda num pullback ou numa quebra em M15, realmente numa perda desse suporte, tá? Aqui pode acontecer duas situações: ou ele faz um pullback e começa a cair, ou ele vai fazer uma retração, né? Ele perde, o preço perde o suporte, faz uma retração, perde o suporte, faz uma retração, espera a vela de 15 minutos fechar, ok? E aí você vai entrar vendedor. Teu target aqui na venda, 212 pips. Para compra, não tem jeito. Linha de tendência de baixa de H1, só que nós estamos no M15 para... Me fizeram algumas perguntas, falaram, você faz lá o H1, H4, mas a gente faz a entrada pelo M15, gente, sempre procurando diminuir o risco. E a tua entrada de compra, mais ou menos nesse nível, 1,3260 com o target de 222 pips. Segurinho aqui um pouquinho para dar algumas explicações um pouquinho mais claras com relação ao USD-CAD. AUD-CAD. Qualquer coisa, vocês parem o vídeo ou deem um print na tela e marquem aí os pontos de resistência e suporte, tá bom? No semanal, nós temos as duas resistências dos nossos dois suportes. Vai para o teu H4, tá? Vamos entender o H4. Linha de tendência de baixa do H4 estava passando por aqui, ok? Linha de tendência de alta do H4 neste ponto aqui. O preço perdeu a tua linha de tendência de alta, que é o teu suporte, fez um pullback e repousou aqui em cima do que? Do suporte do semanal, tá? Aí se é que há algum problema, você tem que entender como solução, desde que você aprenda a gerenciar as suas operações. Duas coisas sempre podem acontecer nessas regiões: bounce ou breakout. Bounce, para quem não sabe, é o pullback, e o breakout realmente é o rompimento, a perda desse suporte. Vai para o teu H1, vamos estudar com mais calma o teu H1. Tua linha de tendência de alta do H1 estava passando nesse ângulo aqui, tá? Tem gente que muda o ângulo, põe para cá, né? Alguns traders mudam o ângulo, tendo 3 toques, tá, gente? Não tem problema algum. Então, o que esperar? Vamos diminuir um pouquinho a tela para poder entender, né? Aqui, essa linha de tendência de alta, o preço novamente rompeu o teu suporte, tá? E nós estamos aí tocando no suporte semanal. Vai para o M15. Se o mercado resolver ficar vendedor, deixa ele perder o suporte do semanal também, que são as minhas linhas tracejadas aqui em branco. Vou diminuir a tela só para ver se eu consigo um ponto de referência para vocês aqui. Sim, aqui no M15 ele está deixando uma linha de tendência de baixa, ok? Então, talvez este ponto de entrada, você vai esperar um pouquinho mais a retração aqui. Tem o ponto de venda nessa regiãozinha aqui, tá? Lembrando que ele já tocou neste fundo, tá? Ele já deixou esse fundo para lá anteriormente e já voltou aí seus 111 pips, tá? Então muito cuidado, você está vendendo nessa região, teu primeiro target seria aqui, ó, tá? Aí ele perdendo este fundo aqui, teríamos aí uma entrada boa para 198, 199, quase 200 pips. Se o mercado ficar comprador, espere ele romper essa resistência, que não é desse time frame, mas se ele romper aqui, ele rompe no time frame maior. Compra com um target de 161 pips. Então essas são as duas possibilidades no AUD-CAD. Vou diminuir aqui um pouquinho minha tela. Vou dar o
clique aqui para a gente ver o preço de entrada de compra e o preço de entrada de venda. Lembrando que a gente tem aqui o famoso pega-trouxa, tá? Pega-trouxa é aquele fundo que ele deixa, aí às vezes você vende perto desse fundo aqui, ele vai e te dá um stop. Então cuidado com o pega-trouxa aqui, ó, no 0,9318. Vamos ajustar a telinha aqui. Áudio SD, resistências e suportes do semanal. Deixa eu ajustar a tela para vocês darem. Tem gente que gosta de dar print ou parar, né, o vídeo, fiquem à vontade. Vamos para o nosso H4 direto. Linha de tendência de alta. Pode conectar aqui sem problema algum. Ela estava aqui, tá? E aqui aconteceu o que? Um falso rompimento, né? Do teu suporte. Tá? Então pode conectar aqui tua linha de tendência de alta sem problema algum. E aí nós temos aqui essas situações, eu gosto bastante. Temos nosso triângulo aqui em H4 e provavelmente quando você passar lá para o H1, você vai encontrar praticamente o mesmo triângulo. Lembrando-se que resistência e suporte do semanal a gente não ajusta. As linhas de tendências de baixa e de alta a gente faz um ajuste sim. Então, linha de tendência de baixa do H1 é a mesma, linha de tendência de alta do H1 é a mesma do H4. Fica excelente para fazer as operações, tá bom? Então vamos lá. Mercado vendedor. Esperem aí quebrar, perder o suporte. E façam as suas vendas nas condições que muitos já estão acostumados aí nos meus vídeos eu explicar essas condições, né? Principalmente preço e média móvel de 36 com relação à média móvel de 200. Vendendo nessa região, target de 75 pips, cuidado com o famoso pega-trouxa aqui, tá? Aqui não, que está bem longe do preço atual, então procurem pontos de compra mais ou menos nessa região. Tá? Aqui não precisa. O mercado pode chamar para compra e fazer esse movimento, mas isso aqui foi um movimento um pouco mais longe do preço, tá? Então a gente sempre procura o pega-trouxa um pouquinho mais próximo do preço, senão ninguém faria, né? Então se eu marcar aqui eu não faço operação, se eu marcar aqui eu não faço operação, então aqui não precisa levar tanto em consideração não, tá? Então essa regiãozinha aqui, 105 pips de target e vender aqui 88 pips de target. Audi NZD, resistências e suportes do semanal, ok? H4, vamos ajustar a tela. Também está dentro de um desenho, né, de um padrão gráfico que eu gosto bastante. Linha de tendência de baixa, ok? E tua linha de tendência de alta passando exatamente. Ela estava aqui, mas ela migrou para cá. Pronto. H1, clicou lá na H1, diminui um pouquinho a tela. Linha de tendência de baixa e a linha de tendência de alta são as mesmas. M15, gosto muito desse padrão e dos pontos de entrada. Primeiro aqui é um suporte de semanal, né, gente? Então, cuidado aí para fazer as vendas nesse suporte de semanal, que ele pode fazer um bounce. Se ele fizer um breakout nessa região, nós teremos um ponto de venda excelente, com um target de mais ou menos, os meus targets são de longo prazo, tá? 293 pips. Caso ele rompa essa região, quebre, né, essa linha de tendência de baixa, faça um pullback para você comprar melhor, ok? Ponto de entrada. Aqui você já tem duas vezes o mercado fazendo o mesmo movimento, então aqui você marca sim o famoso pega-trouxa.
tá? Não vai fazer compra nessa região aqui não, que ele pode jogar você para dentro do triângulo. O ideal é um pouquinho mais acima. E o teu target de longo prazo, 169 pips. Euro-dólar, resistências e suportes do semanal, H4, traçar a linha de tendência de alta e de baixa aqui. Se você pegar lá de cima, ó, tá aqui teu triângulo, ok? Bem clássico, tá? Não tem problema pensar dessa forma. As duas formas eu vou falar qual a outra forma que está correta também. Vai para o teu H1, diminui, ajusta sempre tua tela, não tenha preguiça e seja organizado, mantenha um foco nas tuas operações. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Ó, a tua linha de tendência de baixa está passando por aqui, tua linha de tendência de alta, a de H1 e de H4 são a mesma, tá? Então são as mesmas linhas. E você tem o que? Uma lateralização muito forte do mercado, tá? Vai para o teu M15 e lá no teu M15 que as coisas vão ser definidas, tá? Esse triângulo é o range, tá? do par euro-dólar. E aqui a resistência de H1 e de H4, aqui é o suporte de H1 e de H4. Lembrando que aqui a gente tem o que? Um suportezinho aí do semanal. Então, para vender, é este comportamento do mercado que você vai ter que encontrar. Lembrando que por várias vezes, tá, ele chegou nessa região aqui e rejeitou o preço. Vender aqui, obedecendo todos os critérios que as pessoas que já conhecem a nossa metodologia vão seguir o passo a passo, não teria problema algum, porque você está fazendo a tua gestão de risco, tá? Qual o teu target para vender nessa área? 176 pips. O target ali seria no preço do euro-dólar 1.110007, tá? E para comprar, espera quebrar, né, a resistência, esperar um pullback para fazer uma compra num preço melhor, ok? O mercado basicamente não é tão difícil assim, né? Muita gente fala que o mercado é difícil, mas não é. É um mercado que você só tem que ter um pouco de paciência e procurar boas oportunidades. Saber quando o mercado está vendedor e comprador, eu acho que a maioria dos traders não tem dificuldade. A dificuldade maior é quando comprar, quando vender, tá? Mas também não é um bicho de 7 cabeças. GBP/USD, resistências e suportes de semanal, tá? Do gráfico de semanal, já marcado. Qualquer coisa dê um print na tela aí. Vai para o teu H4. Linha de tendência de baixa foi quebrada em H4. Linha de tendência de alta em H4 estava passando nesta região, um pouquinho mais aqui, agora ele mudou o ângulo, tá? Ó, tua linha de tendência de alta tá aqui. Quando começou a tua linha de tendência de baixa, originalmente ela estava nesse ponto aqui, tá bom? E agora o que você tem? Ele fez uma nova linha de tendência de baixa, tanto é que ele foi fazendo topos cada vez menores. Se você fizer isso aqui, não muda a característica da tua análise, tá? E o que vai te dar certeza ou não do que você está traçando aí, colocando as tuas linhas de tendências de alta e baixa? Vai no teu H1, analisa, vamos diminuir bem a tela. Ó, tua linha de tendência de baixa é a mesma. Tua linha de tendência de alta também é a mesma, tá? Isso é bem interessante, porque quando você coloca no teu M15, o mercado ficar vendedor ou comprador tem uma característica própria. Então, aqui é uma resistência do teu semanal. Você está no M15. Aqui é uma linha de tendência de baixa do H1 da H4, de H1 e de H4. Você pode comprar, se der um ponto de compra, você pode comprar perto da tua resistência aqui do semanal, tá? Isso é uma coisa que muita gente
preconiza contra, né? Fala, ó, não vou comprar perto de resistência. Resistência eu vou e vendo. Se todo mundo fizesse isso, então a gente nunca teria quebra da resistência. Se todo mundo resolvesse nunca vender aqui perto do suporte, nós não teríamos a perda do suporte. Não funciona assim. O que funciona é a gestão de risco. Tá? Se você enxergar graficamente uma entrada, ok, que te permita comprar perto dessa região aqui, por que não fazer? Tá? Tudo se limita a você enxergar graficamente, tá? O gráfico não mente para você, e gestão de risco. Nada mais, é simples assim. Não tem muita invenção não. Tá? Ou o que eu falei não tem lógica. Vou repetir. Se próximo da resistência do semanal, se todo mundo resolver só vender, como muitos falam, estou perto da resistência semanal, vou vender. Vendo na resistência e compro no suporte. Então, se eu pensar só e fazer isso, então nunca quebra a minha resistência e eu nunca vou quebrar minha resistência e nunca vou perder meu suporte. Então, o que atrai? Por que os compradores entram nessa região aqui? Tá? É tudo baseado em gestão de risco. Então, eu estou calculando o meu risco. Porque se ele quebrar essa região de resistência, target de 306 pips. E se ele realmente perder o meu suporte de H1 e de H4, eu tenho um target de 180 pips. E se ele continuar perdendo o suporte dele, eu vou ter um target maior. Tá bom? Dólar Yen, resistência e suporte do semanal, H4. Deixa eu mostrar o outro jeito de analisar, que basicamente é o mesmo jeito. Você tem uma linha de tendência de baixa aqui e uma linha de tendência de alta. Se você esticar aqui, ó, ela estava aqui, tá? Depois ela migrou de ângulo. E alguns traders também fazem a marcação aqui, ó, que não está errado, tá? Vai para o teu H1, é a mesma linha de tendência de alta e de baixa, tá joia? Vai para o teu M15. Se o mercado ficou vendedor para o M15, dica aqui no M15 é assim, como ele tocou várias vezes nessa região, marca essa região, ó. Várias vezes ele tocou nessa região, então deixa como suporte ou como nosso pega-trouxa, tá? Deixa ele perder um pouquinho esse suporte, voltar aqui um pouquinho, fazer o teu pullback para você vender num preço melhor, tá joia? Então você tem aqui a sua venda do dólar Yen com um target bom, hein? Target de longo prazo, 159 pips. E para você comprar? Para comprar fica mais difícil? Não fica. Tem que prestar atenção. Resistência do semanal, linha de tendência de baixa do H1 e do H4. Deixa quebrar, fazer um pullback, transformar mesmo essa resistência num suporte, ok? E aí você entra comprando. Aqui é o ideal, 110,96, teu target de longo prazo, 114 pips. Euroaldi, resistências e suportes semanal, dá um print na tela, para o vídeo, marca direitinho, por isso que eu deixo tracejado em branco, fica mais fácil de visualizar. H4, trazer mais para o meio da tela. Só diminuir um pouquinho. Linha de tendência de alta ou de baixa, mais fácil você marcar o que, ó. Marquem aqui atuar. Esse aqui é um outro jeito que eu estava me referi até nos alguns dois pares aqui para trás. Deixa eu ajustar minha tela aqui.
Opa, aí, pegar minha linha, deixar aqui. Aqui ele tem uma resistência forte, ok? Ajusta um pouquinho para poder entender. E ele tem uma linha de tendência de alta aqui, ó. Tá? Então você tem uma resistência horizontal e um suporte diagonal. Tá? Nós temos aqui um edge. Perfeito? Vai para o teu H1, vamos ver se o H1 vai te fornecer mais informações. Basicamente não. Resistência, suporte. Tá? Vai para o teu M15 e é lá no M15 que as coisas vão se definir. Vou diminuir, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, deixa eu ajustar um pouquinho minha tela e diminuir para ver no contexto geral, né? Mais amplo. Para esse mercado ficar vendedor, deixa o preço fazer este movimento. Só uma dica aqui no M15, tá? Do EuroAudi. O famoso pega-trouxa está aqui. Então, se você for vender, venda abaixo desse nível. Senão ele volta para dentro do teu edge. Tá bom? Então, tente vender aqui com um target de mais ou menos 188 pips. Para que ele fique comprador, tem a tua resistência do H1 e do H4. Então, o ideal é que você espere no H1 e no H4 este movimento. Você vai fazer a tua entrada, obviamente, pelo M15, mas se ele fizer isso, é porque ele quebrou a tua resistência no H1 e no H4 também. Então, ponto de compra aqui, ponto de entrada, tá? Com 154 pips de target. Tanto aqui, quanto aqui. Só detalhe aqui na venda, cuidado com o pega-trouxa. Tá bom? Eu sempre analisa um pouco o passado. Deixa eu aumentar um pouquinho meu gráfico. Ou também outra possibilidade, tá? Mas aí, lembre-se, não é questão só de experiência, tá? É questão de gestão de risco. Ele pode ficar bastante tempo nessa região aqui, tá? Então você teria aí um range de 180 pips. Ou você espera para fazer as suas operações com segurança nessas áreas que eu marquei, ou você vai ficar fazendo operações de scalping ou day trading dentro dessa região. Só gestão de risco, tá? Nada mais do que isso, tá bom? EuroCAD, resistências e suportes de semanal, tá batendo aqui num suporte de semanal aqui bem forte, tá? Vai para o teu H4, provavelmente você vai ter que anotar lá aquela região. Vamos trazer aqui nosso gráfico para o meio. Tá? Tua linha de tendência de baixa estava bem forte, né? Começou lá em cima, mas ela passou para cá, para esse ângulo aqui, ó. Linha de tendência de baixa. E aqui ele deixou, vou pegar aqui, ó, esse suportezinho aqui para trás. Vai no teu H1. Diminuir aqui um pouquinho para dar um ajuste. Deixa eu ajustar a tela para vocês. Espera aí. Vamos lá. Então, EuroCAD no H1 e no H4, você tem o seu triângulozinho lá. Muito cuidado, está bem perto aqui do suporte semanal. Ele tem força, tem target aí para chegar em 41 pips, mas ele pode fazer o que? Um bounce nessa região, tá? Então, vai para o teu M15, teu M15 vai falar um pouquinho mais com você. E vai deixar você fazer uma operação com menor risco. Opa, ótimo. Linha de tendência de alta no M15 foi no M15, tá, gente? Foi perdida, ok? O preço quebrou, transformou a tua linha de tendência de alta, que é um suporte, numa resistência e te deu uma boa venda aqui, rápido, né? 58 pips, tá? O que aguardar? Tua linha de tendência de baixa, perdão, no M15 está passando mais ou menos nessa região. Essa região que vai definir. Por que eu estou explicando isso? O mercado pode fazer um bounce no teu M15, onde você vai estar com um stop mais curto, e aí depois ele pode chamar para venda. E aqui você tem que gerenciar o quê?
Se ele tocar nessa região e perder essa região, vai aumentar teu target. Perder esse suporte vai aumentar teu target. Então você entra com um target pequeno, tá? 58 pips, você tem um target maior de quase 400 pips. Por outro lado, vamos enxergar aqui no H1, se ele resolver ficar operando dentro desse range aqui de 62 pips, aí você vai procurar no teu M15 algum ponto de compra nessa região, ou aqui talvez você vai ter que procurar pontos de compra em M5, M1, tá? Mas só se você tiver um pouco de experiência, conseguir enxergar graficamente essas operações. Eu escolhi alguns pares mais difíceis essa semana, né? Mais difíceis, perdão. Tá bom? Então, muito cuidado. Nós temos aqui ou compra nessa região. Para vender, eu tenho que administrar, esperar um pullback. E aí vou procurar um ponto de venda aqui num 49,11, tá? Primeiro target, o meu suporte. Se ele perder esse suporte, ele vai lá embaixo, né? Vamos colocar aqui na tela o ir lá embaixo. 395 pips. E também você tem que gerenciar, tá? Dentro do teu H1, ele ficar trabalhando dentro desse range aqui. Então lembre-se, fazer operações contra a tendência ou dentro de regiões lateralizadas não é um problema. O problema é a tua forma de gerenciar o risco. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Deu 36 minutos aí, 37 minutos de vídeo. Foi um vídeo mais curto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pares. Percebam que todos a gente faz análise de semanal, H1 e H4, e deixamos nossos pontos de entrada em M15, para o stop ficar mais curto. Tá? Aqui lembre-se, eu estou passando uma linha de tendência de baixa dentro do M15 para ver se ele faz uma retração. E o EuroCAD pode fazer uma retração também no teu H1. Tá? Então atento a isso. Vamos lá deixar todos no M15. Espero que essas informações possam contribuir para que vocês tomem algumas decisões na hora de operar, tá? E estamos sempre à disposição. Aqui é o trader Alexandre Viana, do canal Setup 123FX, ou Serap 123FX, como queiram. Grande abraço, excelente semana para vocês, Deus os abençoe e vamos aí fazer o melhor. Marcados os pontos de entrada, basta ter paciência, tá? Não force a entrada no mercado. Quando eu uso a palavra não force, não tente adivinhar. Adivinhação e achismo não funciona para esse mercado. O que funciona é leitura gráfica com gestão de risco. Abraço, até mais, até a próxima.